Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está escutando mais um episódio. Dessa vez naquela saga de trazer pessoas diferentes, hoje a gente trouxe uma pessoa que realmente sabe bastante. É Bianca Imbiriba, professora da UF. Ela é doutora em economia também pela UF. Dá um oi para a galera, Bianca. Olá, tem que ser bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Eu não Para sei te que Pode, horas vão estar acompanhar. vendo. pode ser o que quiser. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada, Pedro, pelo convite. Pedro, dá um oi também para as pessoas, como sempre. Você já me conhece, então já não vai ter muito problema. Ou Como sempre, assim tá o também. Pedro Oliveira, do outro lado, eu aqui, Gustavo Riedel. E hoje a gente vai aproveitar o papo de economia para perguntar para a Bianca por que imposto não é roubo. Aproveitar que a gente finalmente está debatendo com alguém, está Com alguém que conversando com sabe alguém de que sabe o que verdade. está falando, sabe do que está falando. Aproveitar para aprender um pouco. É, Opa, vamos lá. Essa pergunta, então, por que imposto é, não é roubo? essa é a pergunta principal, na verdade. Certo. Bom, então, vamos lá. Essa questão é uma questão complicada e, e eu consigo entender a motivação de vocês, né? Essa é uma questão é, que, que eu imagino, né, que vocês tenham refletido sobre nos últimos tempos e que motivou esse convite para participar dessa conversa. Entendo perfeitamente, em primeiro lugar, porque os dados eles são impressionantes, né? Eu não sei se vocês sabem, pegando os dados sobre a carga tributária no Brasil, o que a gente observa é que no Brasil, os impostos representam aproximadamente 32, 33% do PIB. Colocando em números, isso significa uma arrecadação de 2,5 trilhões. Foi a arrecadação no ano de 2019, né, que é o dado mais recente que a gente tem disponível. Então, de fato, é uma carga tributária muito elevada, o que nos leva a fazer uma série de questionamentos, em parte porque, e eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas nos leva a uma série de questionamentos, em parte porque algumas vezes a gente não vê o retorno, né, o Uhum. resultado disso em termos de melhorias nas vias públicas e melhorias nos sistemas, né, públicos e por aí vai. Então, de alguma maneira, você paga, você não vê o resultado, pelo menos não imediato, muitas vezes, e você se sente lesado, né? Então, Uhum. eu imagino que vocês tenham essa impressão, assim como boa parte da população brasileira, né? Vocês não são os únicos. Essa eu acho que é uma ideia muito comum e que circula aí pelo inconsciente coletivo. Agora, o que eu acho é que a gente precisa desmistificar um pouco algumas dessas impressões, né, que giram em torno do pagamento de impostos e do funcionamento do sistema público, né? Que são questões da economia do setor público, que é uma área dentro da economia, é um campo específico dentro da economia. Então, Gustavo e Pedro, se vocês me permitem, eu gostaria de começar justamente desconstruindo alguns desses mitos sobre a carga tributária brasileira, né? Uhum. Começando com essa afirmação de que se trata de uma carga muito elevada, tá? Essa, na verdade, essa, né, afirmação, ela é uma meia-verdade, né? Ela precisa ser relativizada com base em dados e com base na comparação entre o Brasil e os outros países. Tá? Então, se vocês me permitem, eu gostaria de começar falando sobre isso. 33% do PIB certamente está acima da média da América Latina. Tá? Na América Latina, em média, os países arrecadam em torno de 22% do PIB. O país da América Latina mais próximo do Brasil, que aí é exceção, é a Argentina. Tá? Então, só a Argentina tem uma carga tributária como a nossa, em torno de 32%. Então, o Brasil certamente está acima da média da América Latina, mas vejam, está abaixo da média da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os 38 países considerados mais desenvolvidos, né, do mundo. A média da OCDE está acima da média brasileira. Então, o Brasil está acima da América Latina, mas está abaixo
da OCDE. Para citar um caso concreto, específico, o Brasil está bem abaixo, por exemplo, de um país como a Dinamarca. A Dinamarca tem uma carga tributária que gira em torno de 46% do PIB. E eu nunca fui à Dinamarca, mas sobre a Dinamarca eu posso falar com algum conhecimento de causa, porque eu tenho uma tia que mora lá há quase 30 anos e 2 primos nascidos dinamarqueses, e a gente está falando de um estado de bem-estar social, de fato, né, onde as coisas funcionam, onde a população não passa fome, onde as pessoas têm acesso a uma educação pública de qualidade e uma saúde pública de qualidade. Então, o que eu acho curioso assim, é que, às vezes, eu não sei se vocês já foram à Europa, mas se não foram, certamente um dia vocês vão. E, muito possivelmente, como muitos brasileiros, vão voltar muito bem impressionados dessa experiência, muito bem impressionados com o fato de que lá assim, as coisas funcionam, né? Para falar num linguajar comum, você tem um bom transporte público, saúde, educação, como eu vinha dizendo. Mas aí a gente vem para o Brasil e chega aqui e questiona o fato de que a gente paga muito imposto, né? Então, o problema não é o volume de impostos, que em si, como eu disse, ele é relativamente elevado em relação à América Latina, mas comparado com os desenvolvidos, não, né? O problema é o que é feito com esses impostos, tá? E aí, eu acho que a gente tem que encaminhar uma discussão a respeito de uma segunda questão, que é para que serve o imposto, né? Afinal de contas, para que ele é utilizado? E aqui eu acho que também vale fazer uma comparação com outros países. Se vocês quiserem me interromper, tá? Não, fala à vontade. Fala à vontade. Pode continuar. Beleza. Então, para que serve o imposto no Brasil? Dentre outras coisas, vamos lá, e essa é uma discussão muito atual, principalmente em tempos de pandemia, né, de coronavírus. Sistema público de saúde. Eu acho que mais do que nunca a pandemia do coronavírus demonstra a importância de você ter um sistema único de saúde, né? O caso brasileiro, o caso do SUS é um caso que é exitoso, ainda que tenha uma série de problemas. A gente sabe que os hospitais públicos têm uma série de problemas, mas faz muita diferença você ter acesso a um sistema público de saúde, como é o caso do SUS, e os impostos servem em parte para manter esse sistema público de saúde. Veja o caso dos Estados Unidos. Eu queria aqui, nesse caso, eu queria fazer uma comparação com o caso americano, porque lá nos Estados Unidos eles têm uma... É difícil... Deixa eu só fazer um parêntese. É difícil comparar, porque eles têm uma estrutura tributária muito diferente da nossa, porque a nossa é muito centralizada. E eles são federalismo também, a gente puxa para uma vertente... Sim. Cada um faz o que quiser. É diferente. Sim, tem uma série de diferenças que dificultam a comparação, mas eu queria fazer só um paralelo bem geral aqui, né? Imagino que vocês estejam assistindo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos bateram recordes em número de infectados. Essa semana chegou a 3 milhões de infectados. Está se aproximando de um número também enorme de pessoas mortas, de óbitos. São quase 150 mil óbitos, e os Estados Unidos continuam sendo o epicentro da pandemia no plano mundial. E a ausência de um sistema público de saúde é algo que explica por que os Estados Unidos chegaram a esse ponto. E as pessoas, não sei se vocês viram, mas tem pessoas saindo curadas dos hospitais com dívidas de milhares de dólares. Então, se o cara não pode pagar, por vezes ele simplesmente prefere não ir ao hospital, né? E aí ele não se testa, ele não se trata e continua contribuindo para proliferar a doença. Então, a questão do sistema público de saúde é um dos destinos dos impostos que a gente paga.
Vou falar agora com Só conhecimento um de causa. adendo. Vou colocar só Diga um lá. adendo que hoje simplesmente o dado dessa fonte vai ser o Twitter, me desculpa. Uhum. Mas talvez você saiba melhor do que eu, possa falar que é mentira ou não. Mas o SUS ele serve muito mais do que só para manter hospitais e cuidar da nossa saúde nesse estágio que tá, eu tenho que ir para o hospital. Ele serve também como saneamento básico, ele serve também como é, dentro de restaurantes para você cuidar. Eu esqueci a palavra agora, mas enfim para você cuidar da limpeza dos hospitais, do saneamento básico, das pessoas terem água potável. O SUS ele cuida de tudo isso, ele é muito mais do que só, não, eu tenho um plano de saúde, então não preciso de SUS. Verdade, perfeito, Gustavo. O SUS ele é muito mais do que só o hospital público. Trata-se de uma rede de cuidados com a população. E no caso da economia brasileira, eu acho que isso faz muita diferença, faz muita diferença. Apesar de todos os problemas, como eu vinha dizendo, né? Segundo ponto, né, como eu ia dizendo, nesse caso falo com conhecimento de causa, a educação pública, Uhum. a gente sabe que a educação pública ela é financiada em parte com recursos arrecadados com os impostos. E sobre educação pública, é importante que se desconstrua um outro mito também que gira em torno da educação pública. Por vezes, se afirma que, na verdade, a universidade pública, perdão, aí falando mais especificamente da universidade, que é o local onde eu atuo e onde eu trabalho e onde eu me formei, por vezes as pessoas acham que aquilo é um lugar de elite, da elite, que só está na universidade pública, na verdade, quem não precisa, quem tem dinheiro. Eu não sei se vocês já ouviram Uhum. afirmações desse tipo a respeito das universidades, mas Já. isso não é uma verdade. Os dados de 2018, é, pesquisa feita pela Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, 70% dos estudantes das universidades estão numa faixa de renda familiar mensal de até 1,5 salários mínimos. Um salário Uhum. mínimo e meio. 70% dos estudantes das universidades do Brasil estão dentro dessa faixa de renda que, vamos combinar, não dá para dizer que é rico, é classe Nossa, média, com certeza não. no máximo remediada, né? O cara que ganha 2, 3 mil reais na Arredondando muito família. para cima. Perfeito. E então serve, né, os nossos impostos em parte servem para isso, para manter a educação pública. Terceiro, seguridade social. E aqui a gente entra num outro tema polêmico, que é a questão da previdência E se você quiser dar uma pública. ênfase nisso, eu não tenho problema nenhum, porque eu adoraria conversar. Certo, certo. Então vamos lá. A Hum. questão da seguridade social ela é muito polêmica porque tem um outro mito, ao meu ver, né, que é o do déficit na previdência. Né? O que se afirma é que o problema da previdência é que ela é deficitária, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada, né? Sai mais dinheiro do que entra. Mas o problema, na verdade, é a forma como essa conta é feita. Tá? E a conta é feita assim, ela é deficitária, a previdência é deficitária quando você leva em consideração o que se gasta com os inativos e o que se arrecada com os ativos, com os trabalhadores da ativa. A questão é a seguinte, Constituição brasileira. Tem um artigo da Constituição brasileira, que é o artigo 194, que garante o acesso à manutenção, diz que é papel do Estado manter uma seguridade social. E veja, por seguridade social, eu estou falando em sentido amplo em saúde, previdência social e assistência social, porque o assistente social ele caminha ali junto com o serviço de saúde pública, né? E aí, o artigo 195 era um artigo que dizia o seguinte: isso tem de ser financiado por toda a sociedade. A manutenção desse leque, né, de seguridade social, esse leque, perdão, né, começando de novo, esse leque de seguridade social, saúde, previdência e assistência, ele não tem que se autossustentar. Ele tem de ser sustentado pelo conjunto da sociedade.
E aí, no artigo da Constituição, dizia que tipo de impostos deveriam ser que tipo de arrecadação, né? Quais arrecadações de quais tipos de impostos deveriam ser destinados a essas áreas. E o percentual, 12%, 15% dos impostos, 18% em alguns casos, eu não lembro os números de cabeça, mas eles giram aí em torno de 15%. Isso era o que dizia a Constituição, até a PEC 55, que é a PEC chamada de PEC do corte dos gastos, dizer que não, que desvincular essas arrecadações desse tipo de gasto, né? E aí, se você deixa de destinar aquele recurso para manutenção da saúde, da previdência, da assistência, de fato, elas vão falir. Elas vão falir. Elas passam a ter que se sustentar. Elas passam a ter que se sustentar, e aí, não podendo se sustentar, a gente teve uma reforma da Previdência, né, que cria uma série de outras regras para tornar viável a manutenção da Previdência Social, né? Digamos que hoje, para uma pessoa poder viver dignamente na sua velhice, ela não pode mais depender só da Previdência Pública. Depois de todas as reformas, o fato é que, se você pretende ter uma velhice tranquila, ter segurança, né, de que você vai conseguir ter o mínimo de acesso àquilo que é necessário à sua sobrevivência, subsistência, você vai ter que complementar, você vai ter que fazer uma previdência complementar privada, tá? Mas isso é uma mudança recente, se eu não me engano, foi o governo Temer, foi 2016, a PEC do corte dos gastos. Aí, junto com essa questão, né, da Seguridade Social, eu acho que é importante a gente pensar na coisa do direito trabalhista também, porque boa parte desses recursos arrecadados pelo Estado, sejam impostos diretamente recolhidos na folha, como é o imposto de renda, né, o imposto que você ou retém na fonte ou que o trabalhador paga depois. Assim como esses outros impostos que a gente paga, impostos indiretos, eles são importantes para manter direitos trabalhistas. Vou mencionar 2 direitos básicos que eu acho que são muito importantes no contexto atual. Primeiro, uma licença médica remunerada. É muito, muito importante para um trabalhador ter a garantia de que, se ele adoecer, principalmente de Covid, né, ele possa ficar em casa, recebendo por aquilo, porque senão ele representa um risco para o conjunto da sociedade, porque se ele não tem direito àquilo, ele vai ter que trabalhar. E aí, se ele tem que trabalhar, ele coloca em risco as pessoas que estão em volta dele. Então, uma licença-direito, uma licença médica remunerada e seguro-desemprego. Acesso a um seguro-desemprego, porque o isolamento social, como a gente sabe, a crise sanitária, ela se desdobra em uma crise econômica, ela tem consequências econômicas, porque com o isolamento as pessoas deixam de consumir, e aí o comerciante deixa de vender. Crise para aquele comerciante. O produtor, por sua vez, deixa de produzir. Vende menos. Exatamente. Exatamente. Na medida em que o comércio vende menos, a indústria produz menos. E o aumento do desemprego, ele é um resultado direto desse processo. Voltando ao caso dos Estados Unidos, eu dei uma olhadinha no Google rápida hoje. Atingiram uma marca, voltando. Lá, a maior parte dos trabalhadores não tem direito à tal da licença médica remunerada. Então, veja, o cara não foi no hospital para fazer o teste, porque ele não quer gastar dinheiro com aquilo. Mas mesmo que ele tivesse o teste e um teste positivo, ele não poderia usar isso como um recurso para ficar em casa recebendo sem trabalhar. Então, a falta de acesso a esse tipo de licença remunerada explica por que Estados Unidos, de novo, chegou onde chegou, nesse número
nesses números muito alarmantes. Agora, lá ainda resta o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, vi hoje no Google, como eu ia dizendo, chegou a 47 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Muito mais do que se estimava inicialmente. No início da pandemia, bateu 30 milhões de pedidos, que já era Muita sem coisa. precedentes. Muita coisa. Sem precedentes na história dos Estados Unidos, né? E hoje, eu fui no Google só para dar uma olhadinha rápida, eles atingiram essa marca de 47 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Não fosse isso, gente, mal comparando com o auxílio emergencial aqui do Brasil, né? Você se sente, voltando à nossa questão inicial, você se sente lesado porque você paga imposto e não vê o resultado daquilo. E quando você vê esse tipo de auxílio sendo distribuído, etc., por vezes você ainda fica com a sensação, não a gente, mas eu estou agora tentando pensar um pouco com a cabeça do empresário, né? Ele vê que aquilo está sendo utilizado em favor de outra pessoa, que não é ele, né? Aquele recurso está sendo usado para dar assistência aos trabalhadores, à população pobre, etc. Agora, fazendo, né, aqui um pouco de papel de advogado do diabo, né? Se não fosse esse auxílio, se não fosse o seguro-desemprego, se não fosse o auxílio emergencial, essas pessoas iam estar morrendo de fome, tá certo? Elas iam estar sem ter condições de acessar o mínimo que é o necessário para a sua sobrevivência. E para não levar ao limite, né, a possibilidade de que essas pessoas morram não de coronavírus, mas de fome, sem querer levar ao extremo, eu posso afirmar aqui com segurança e com tranquilidade que deixar essas pessoas sem renda não é bom para ninguém. Não é bom para o comerciante, não é bom para o empresário, para o cara que produz, porque Você tira o se poder essas de pessoas compra. não estão... Oi? Você tira o poder de compra da pessoa. E Não outra gira coisa, economia. outra coisa que eu queria falar é que o sistema que eles estavam usando para poder definir quem ganha ou quem não ganha esse seguro emergencial, aparentemente era difícil, não estava sendo muito eficiente. Tanto Uhum. que eu vi gente alegando que já tinha se mudado do Brasil para Portugal já fazia mais de 10 anos e ainda assim eles apelaram e conseguiram o auxílio emergencial brasileiro. Pedro, aqui, então, são todos esses agravantes, né, do caso brasileiro. No caso aqui, você está ilustrando com um exemplo claro de mau gerenciamento do recurso público. Então, você não tem um sistema seguro que garanta que só vai receber aquele dinheiro de fato a pessoa que precisa. Foram vários escândalos. Teve militar recebendo, que não devia ter recebido. A mídia andou divulgando aí alguns casos de concessão indevida do auxílio emergencial. Então, isso acaba sendo um sumidouro de dinheiro público, o que, né, atrapalha, né, certamente, o que é ruim, muito ruim para o caso do Brasil. Agora, no caso do seguro-desemprego, é mais fácil de você administrar, porque só pode ter acesso àquele auxílio quem Quer dizer, consegue comprovar que perdeu o seu emprego, né? Mas é isso, como não sei mais se a vozinha veio de Gustavo ou do Pedro, você perde poder de compra. O problema é esse, você tem que, principalmente numa conjuntura como essa, dar poder de compra para as pessoas, para que elas continuem consumindo e para que a economia continue funcionando da forma mais segura possível. Então, em alguns países, e mesmo aqui no Brasil, a gente viu por parte dos governantes, no caso dos Estados Unidos também, uma certa afobação, né? Uma certa pressa em flexibilizar as regras de isolamento social, não pensando propriamente na saúde das pessoas, porque estava claro que naquele momento a gente estava atravessando um período de crescimento do número de contágios e do número de mortes, mas pensando na economia, no funcionamento da economia. Mas é importante que se diga, tem muitas outras maneiras de você remediar esse problema.
Tem remédio, Covid não tem vacina, né? E Uhum. tem remédios que não têm comprovação científica de que funcionam. A gente está no escuro, lidando com uma infecção que é altamente contagiosa, ainda que ela não seja altamente letal. A letalidade é baixa, mas ela é muito contagiosa. Para a economia, tem remédio. Quer o remédio? Bota dinheirinho no bolsinho Injeto. das pessoas, entendeu? E vejam, é dinheirinho no bolso da população e é dinheiro na bolsa do empresário, porque não pensem que o governo está gastando menos para salvar as empresas, não. Ele está gastando mais do que o auxílio dado Emergencial. à população. Então, correto, né? Está agindo corretamente, porque a economia você salva assim, né? O que nos leva, perdão, eu vou deixar vocês falarem já, mas só para não perder o gancho para um outro assunto polêmico demais dentro da economia, para um outro mito que eu acho que precisa ser desconstruído, que é o mito da austeridade. A ideia de que o governo é como uma família e que, como toda família, o governo não pode gastar mais do que ganha. Não existe isso. Não existe isso. O governo não é como uma família. Porque a família é assim, entra receitas e despesas. Você tem, por vezes, mais de uma fonte de renda, mas vamos pensar no trabalhador médio brasileiro comum. Né? É o olerite, que é o Uhum. contra-cheque. Ali tem as suas receitas, as suas entradas e tem os seus gastos cotidianos, mensais. Né? Normalmente a gente faz a conta por mês. Em primeiro lugar, aí no caso do governo, do Estado, a gente fica pensando assim, as receitas são os impostos arrecadados e aí você tem as despesas. E não pode a despesa não pode ser maior do que a receita, porque o Estado não pode se endividar. Qual que é o problema aí, né, nessa imagem? Primeiro que tem alguns problemas. Né? O primeiro é que imposto não é a única fonte de receita do governo. O governo tem outras formas de financiar o gasto público. E é muito importante que ele se utilize dessas outras formas de financiamento do gasto público. Então, para além da arrecadação de impostos, o governo emite títulos da dívida pública. É um mecanismo por meio do qual o governo arrecada dinheiro. Então, eu sou Bianca, né, professora e tal. Eu posso comprar um título da dívida pública que vai me dar direito a receber juros, né, nos próximos, sei lá, por quanto tempo, durante o tempo em que eu permanecer com aquele título na mão. E se trata de um título muito atrativo porque ele é muito seguro, porque ao contrário de uma empresa, dificilmente o Estado vai falir. Então, dificilmente um título da dívida vira um título podre. Né? O título podre é um título de uma empresa que vai à falência. Você achava que você tinha direito a receber juros e, eventualmente, a empresa fale e você perde aquele título fica podre na sua mão. Então, os títulos da dívida pública, eles cumprem um pouco esse papel. Além da emissão de moeda. E o governo pode utilizar emissão de moeda para cobrir os seus próprios gastos, para pagar dívida interna, quando a dívida é uma dívida interna, só não pode usar esse mecanismo para pagar dívida externa. Aí não tem jeito. Quando a dívida é dívida em dólar, só os Estados Unidos têm esse poder de rodar a maquininha e produzir dinheiro mundial, né? Que é aceito em plano mundial e dinheiro esse, né? Que em geral é utilizado como base para fazer os contratos internacionais. Então, eu sei que, como eu disse, é uma questão polêmica, porque tem muita gente que acredita nisso, que o Estado tem que a política de austeridade, digamos, tem que ser o pilar central da política econômica do governo. Mas o momento de pandemia mostra para a gente o quão importante é o gasto público, o governo gastar dinheiro, tanto aquele que foi arrecadado através de impostos, quanto aquele dinheiro que é arrecadado de outras formas. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente se vê semana que vem com o resto desse episódio.
Afinal, ele acabou ficando bem grande, bem maior do que eu esperava, então vou acabar dividindo ele em alguns pedaços. Adeus.